sobre o Evangelho da liturgia de hoje, que é segunda-feira, dia 9/5. E o Evangelho de hoje vem trazer hoje sobre o pastor e as ovelhas. Das ovelhas que se atreva a entrar na porta primeiro, ou qualquer coisa que entra primeiro, ele vai dizer que é um ladrão e tudo mais. Mas vamos lá ler o Evangelho. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, que não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é um ladrão assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre e as ovelhas escutam sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e conduz para fora. Depois de fazer sair todos que são sua, caminha à sua frente e as ovelhas seguem porque conhece sua voz. Mas não segue um estranho, antes foge dele, porque não conhece a voz dos estranhos. Jesus contou-lhe essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrão e assaltante, mas as ovelhas não escutaram. Eu sou a porta que entrar por mim será salvo. Entrará e sairá, encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha a vida e tenha em abundância. Palavras da salvação. E aqui então vocês podem perceber que Jesus ele está querendo nos referir sobre a questão de passar antes dele. Qualquer que entrar antes dele, porque ele diz que é a porta desse aprisco em que as ovelhas que são chamadas por ele devem entrar. Se existir qualquer pessoa ou qualquer coisa que entre na porta primeiro, Jesus está querendo dizer que isso é um ladrão, é um assaltante, mas não é ele. Porque as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. Jesus contava essas parábolas porque ele pegava uma coisa bem simples no momento lá e usava como uma reflexão. E ele fala que qualquer que entrar antes dele pela porta é assaltante, é ladrão e assaltante. E ele diz assim, ó, quem entra pela porta das ovelhas, esse porteiro abre, as ovelhas escutam sua voz. O porteiro que abre a porta da salvação é Jesus. Jesus é aquele que abre a porta para que nós possamos ser salvos. Só que lembrando aqui, se você pegar aqui no Evangelho, ele também vai dizer que só entra pela porta aquele que escuta a sua voz. Jesus anuncia a salvação, anuncia o reino. Quem ouve a sua voz e compreende a escuta, porque escutar não é simplesmente ouvir de um ouvido para o outro. Escutar é obedecer à voz do seu pastor. E aqui Jesus diz assim, ó, depois de fazer sair todos que são suas caminhas, sua frente, as ovelhas seguem porque conhecem sua voz. As ovelhas conhecem a voz do seu pastor, obedecem à voz do seu pastor, porque conhece a voz do seu pastor. Dizia Santo Agostinho que a gente ama aquilo que nós conhecemos. Então, quando nós conhecemos a pessoa de Cristo em nossa vida, nós começamos a perceber a voz dele nos chamando, a voz dele nos pedindo algo para que nós possamos obedecer.
Porque Jesus ele deixa claro, ó, mas não seguem um estranho, antes foram dele, porque não conhece a voz de um estranho. A ovelha, se você for pegar, você que é pastor de ovelhas, sabe muito bem que as ovelhas não ouvem a voz de um estranho. A ovelha ouve a voz do seu pastor. E se você é a ovelha de Cristo, você tem que obedecer à voz dele, ouvir ele. Jesus diz assim, ó, contei essa parábola, mas eles não entenderam o que eles queriam dizer. Então Jesus continuou, em verdade vos digo, sou a porta das ovelhas. Ele deixou claro, eu sou a porta das ovelhas. E todos aqueles que vierem antes de mim são ladrão e assaltante, mas as ovelhas não escutaram. Qualquer o que vinha antes de Jesus, te conduzindo à porta, é ladrão e assaltante. É pessoas com seres com intenção de te roubar. E aqui Jesus ele deixa claro, ó, eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Jesus está querendo dizer, eu sou a porta. Essa porta simboliza o quê? A salvação. Ele é a salvação. Quem entrar por ele vai se salvar, vai encontrar vida, que é a pastagem. Essa vida é a pastagem. Vai encontrar o alimento sólido, porque ele é a salvação, como está dizendo aqui no Evangelho. Ele é a salvação. Quando se fala que ele é a salvação, porque ele é a porta que nos redime para Deus. É a porta que nos redime para o Pai. Ele é aquele mediador que vai exatamente colocar a gente na presença de Deus. Então ele é essa porta da salvação. E nós precisamos entrar por essa porta. E ouvir a sua voz, obedecer a voz desse pastor para poder entrar por essa porta. Porque ele diz bem claro, ó. Quem entrar por mim será, ó. O ladrão só veio para roubar, matar e destruir. Aqui ele deixa claro a respeito do demônio. Aqui é a missão do demônio. É de roubar vidas, almas e depois matar e destruir. Eu vim para que tenhas vida e tenha vidas em abundância. O demônio veio para matar, destruir e roubar. E Deus veio para dar a vida. Deus veio para dar uma vida em abundância. Porque somente Ele é a porta da salvação. Então eu e você tem que recorrer à voz do nosso pastor, que é Jesus, o bom pastor, e voltar para Ele. Ouvir a sua voz. Você que vai ouvir esse áudio, eu gostaria que você pudesse refletir isso em sua vida. Ouve a voz do seu pastor te chamando, porque quem vem antes dele é um ladrão e assaltante. Jesus disse que se nós queremos seguir a ele, nós devemos pegar a nossa cruz e renunciar a nós mesmos e pegar a nossa cruz e seguir ele. Aí, olha o pastor falando o que tem que fazer. Vamos ouvir. O pastor falou e nós devemos ser submissos à voz desse pastor. Porque ele é a porta da salvação. Ele é que vai nos levar à salvação diante do Pai. Ninguém chega ao Pai senão por ele. Ele é aquele mediador que media a gente para a salvação diante do Pai. Entendeu? Então, para que nós possamos entender bem isso, ele é aquele mediador da justiça que nos media ao Pai, porque ele é a porta da salvação. E nós precisamos ouvir a sua voz chamando. Então, essa foi a reflexão de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.